Mas antes disso, eu quero lhes contar que um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios identificou que 64% das cidades, 64,7%, quase 65% das cidades brasileiras relatam situação alarmante de falta de vacinas, especialmente as infantis. A do Zé Gotinha! Cadê Zé Gotinha? Cadê Zé Gotinha agora? Zé Gotinha. Em algumas cidades, a falta de imunizante é relatada há mais de 90 dias. A entidade oficiou o Ministério da Saúde, da Chicanísia Trindade, órgão responsável pela compra e distribuição dos imunizantes, demonstrando preocupação e solicitando providências para o imediato restabelecimento da normalidade no abastecimento. A resposta, que a pasta deu, que a Anísia Trindade deu, na resposta se reconheceu o cenário de desabastecimento, mas atribuíram a falta de vacinas a atrasos no cronograma de entregas por fabricantes, além de outras questões logísticas. As vacinas que mais estão em falta são as da varicela, vejam só, Covid-19, meningocócica, tetraviral e hepatite. E aí? Não só. Genocídios? Não só. São genocidas, Caio? Mas por muito menos, Pessoal, isso é revoltante. Por muito menos, Bolsonaro foi chamado de genocida e foi condenado pela mídia como um genocida por esse tribunal jornalístico do Consórcio Nacional Brasileiro. E vale lembrar que a investigação criminal arquivou o caso, porque não havia genocídio. Exatamente. Então, enquanto o Bolsonaro foi condenado mediaticamente por dizer que a vacina não seria obrigatória, tomaria quem quisesse. Neste caso aqui é diferente. Neste caso, nós estamos vivendo um governo que é um desastre na saúde. A cada dia nós temos um desastre novo. Anteontem a notícia era pacientes transplantados contaminados com HIV. Hoje a notícia é mais da metade dos municípios do nosso país estão sem vacina. E nós não estamos falando de vacinas recém-lançadas, vacinas experimentais, não. São vacinas de poliomielite, sarampo, varicela, tetraviral, hepatite, vacinas básicas conhecidas já na rede pública. Pessoal, me perdoe, eu me exalto, eu grito, eu falo alto, acho que é ruim até pro pessoal do estúdio, mas é revoltante. Não é ruim, não, é ótimo. É revoltante o silêncio dos imbecis. Pode até porque se rasgar. Porque foram esses imbecis que vieram durante a pandemia. Viva o SUS! Vacina, cadê a vacina? Cadê a porra da vacina agora? Não pode falar isso. Tem que falar, cadê o sêmen da vacina? Porque daí entende que é palavrão. Você vai, cadê o sêmen da vacina? Sêmen! Eu vou te ensinar a ser elegante aqui. Olha, me perdoa. Sêmen! Me perdoa, eu acho que eu até me passei no meu comentário, mas é isso. Sêmen, é um Caio, absurdo. sêmen. É um absurdo o que a gente está enxergando e o que a gente está vivendo, esse desastre na saúde. A gente e o professor Marcelo a depender do óculos. Vai, fala, gente. Lembrando que no período da Covid-19, né, da peste toda, a vacina tinha que passar por um protocolo, isso é um protocolo, burocracia brasileira, ela precisa passar por uma fiscalização da Anvisa e só depois disso ela vai para o usuário final, né? Ou seja, ela vai para a população. Por que a gente precisa fazer isso? Porque se der qualquer tipo de problema, qualquer reação em longa escala, em massa, obviamente o governo vai ser responsável por isso. Então a gente precisa de uma fiscalização. Então tinha todo um trâmite burocrático que sempre existiu no país, desde que o Brasil é Brasil, e isso era tratado como má vontade da gestão federal da época do governo Bolsonaro, o que nos mostra que a imprensa é extremamente
militante. E aqui, repito, não existe problema em um jornal ter a sua linha editorial, desde que ele seja honesto e fale, a nossa linha editorial é essa, aqui eu parto desses princípios e as minhas análises são essas. Agora, o que a imprensa faz é manipular a população e falar que a linha editorial dela, na verdade, exprime, né, revela, imprime a verdade, a realidade dos fatos. Isso não é verdade, isso é mentira, é uma manipulação. Então, o primeiro ponto é esse, tinha toda uma questão burocrática ali. Agora, em relação a essa pasta da saúde, ela está sendo segurada, a gente sabe que ano que vem provavelmente vai ter mudança, então a Anísia, ela sim é completamente decorativa, figurativa e está só segurando ali, esquentando cadeira para o próximo que vai assumir, porque é uma pasta que tem muito dinheiro circulando. A Anísia é aquela do Ministério da Saúde que organizou aquele evento Baticu com dinheiro público, um evento completamente deplorável, ridículo, horrível. A Anísia é a ministra de que o país tem recordes de dengue fora do verão. Imagine quando chegar o verão. Então, não é verão e nós temos recordes de casos de dengue e de mortes por causa da dengue. E não é dito absolutamente nada. Não tinha vacina também da dengue. Não tinha essa vacinação e a imprensa não falou absolutamente nada. E aí o Caio colocou aqui muito bem. São vacinas que estão no nosso calendário vacinal há muito tempo. Vocês estão envergonhando Oswaldo Cruz, hein? Há muito tempo essas vacinas estão no nosso calendário. Sempre teve, o país sempre fez campanha. Ao contrário do que a esquerda diz, a direita nunca foi negacionista. A direita sempre defendeu a liberdade e o questionamento, porque ciência só se faz se questiona. Se eu não posso questionar, eu não posso fazer ciência. Então, desde sempre foi essa tecla que a direita bateu. A direita nunca foi contra a vacina, nunca foi contra calendário vacinal, nunca foi contra Oswaldo Cruz ou qualquer outra coisa que a esquerda fala. E aqui, na prática, a gente vê pela enésima vez a hipocrisia da esquerda. Eles sempre dizem que vão defender os mais pobres, os mais vulneráveis, e na verdade eles montam em cima da cabeça dessa galera e vão ser atendidos nos melhores hospitais do país. Vou colocar dados, vou trazer numerologia. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi chamado de genocida porque, a partir do momento que a Anvisa aprovou a vacina da Covid, o governo Jair Bolsonaro levou 270 dias, eu estou falando números redondos, tá? 270 dias para fazer a compra. Então foi o genocídio. No ano passado, 2023, quando a Anvisa aprovou a vacina da dengue, sabe quanto tempo o Ministério da Saúde do Lula levou para fazer a compra? 300. É maior, 270 é menor que 300. Exato. Mas aí não é genocídio. Exato. Fora isso, porque a Covid foi um dos temas que fez o Lula atacar o Bolsonaro com mais vigor. Né? Genocida, fascista, etc. e tal. Vale lembrar que já no ano passado, em outubro, 10 meses do governo Lula, 10 não mais, porque teve o governo período de transição, então 11 meses, o Ministério da Saúde ele não soube verificar os estoques e foram jogadas no lixo, porque venceram 28 milhões de doses da vacina de Covid. E até este ano, um estudo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro estima que, além desses 28 milhões jogados no lixo, porque venceram, nós temos um desperdício de cerca de 100 milhões de doses da vacina. E agora não tem vacina. Como é que explica uma coisa dessa? Por que não se pode chamar o Lula de genocida, a Anísia Trindade de genocida? Fora que, vale lembrar, a dengue bateu recorde, também não comprou Fumacê. Ou seja, estão fazendo o quê?